nossa, de todos nós, uma facilidade muito grande de nós, uma tendência natural de todas as pessoas. Ninguém aqui é mais santo, mais puro, a tendência de que nós falemos da vida das pessoas. É natural. Está numa mesa, está conversando, está na porta da igreja, está em algum lugar, começa a falar, conversar um pouquinho, alguma coisa, e assunto não tem muito assunto, acaba o assunto. Aí lá vem alguém e já solta alguma coisa. Ah, você viu fulano? E sempre com aquela intenção de dizer assim, ah, eu amo aquela pessoa. Olha, eu amo demais aquela irmã. A pessoa fala assim, né? O irmão, eu amo demais aquele irmão, mas olha, ele tá errado daquilo que ele tá fazendo. Aí já solta, irmão, começa a falar, 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 falar. A gente percebe que, assim, não tem muito, as pessoas estão sem muito assunto das coisas de Deus. Então nós precisamos tentar, mas aqui nós estamos em poucas pessoas aqui, diante de uma grande multidão de pessoas que existem para ouvir. Mas nós precisamos tentar colocar dentro de nós. Se nós estivermos num lugar, não tem muito assunto, fala, gente, vamos falar alguma coisa a respeito do Senhor Jesus? O que vocês acham? Nós temos que ser sinceros, irmãos. O que vocês acham? Vamos falar alguma coisa de Jesus? O que vocês acham? Vamos falar aqui sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. O que você acha daquele milagre? E aí um fala uma coisa, outro fala outra. Você entendeu? Assim começa a entrar num assunto bom. A gente percebe que as pessoas estão falando muita coisa que não serve para nada. Já atrás uma pessoa falou para mim, poxa, mas não te vejo mais. Às vezes eu gostava muito de ir num lugar, tomar café, conversar. Falar, é difícil me ver, eu tô trabalhando, eu tô em casa. Porque se a gente sai, irmãos, é uma conversa, falta assunto às pessoas. Aí começa a falar da vida dos outros. E assim, quando a gente fala de coisas boas, e não tem coisa melhor para falar do que o do Evangelho de Jesus Cristo. Mas que gostoso falar um pouquinho da vida dos apóstolos também, lembrar de Estevão, que foi apedrejado. E entra no assunto e começa um dar uma opinião, fala aquilo, olha, eu acho tão linda essa parte hoje. Porque uma coisa boa gera outra, um assunto bom gera outro assunto bom. Quando nós contamos um milagre, irmãos, que Cristo entrou, que o Espírito Santo trabalhou, gera fé nas pessoas para ouvir aquilo, quando ouve aquilo, e começa a crescer um desejo na pessoa de também que se cumpra a vida dela, de que o Espírito Santo atue na vida dela todo dia, que ela possa ouvir a voz do Espírito Santo. Mas a gente percebe o que acontece. Está sentado numa mesa, está sentado numa pizzaria, numa lanchonete, qualquer que seja o lugar, à porta da igreja. A maioria das vezes o assunto é sobre pessoas, sobre a vida de pessoas. É muito fácil nós olharmos. Existe um ditado indiano, que quando eu vi isso há muitos anos atrás, eu guardei. Um ditado indiano que diz que todos nós pegamos os nossos defeitos e colocamos dentro de uma mochila. E colocamos essa mochila nas costas. Nós colocamos aqui nas costas para a gente não enxergar. E tá todo mundo numa fila. Eu não estou enxergando o meu problema, só estou enxergando o problema do que está na minha frente, que está nas costas dele, a mochila, né? Ele não enxerga o problema dele, os defeitos dele. Ele está enxergando o que está na frente. Então parece que um fica enxergando o defeito do outro, enxerga o defeito do outro, mas ele não consegue olhar para o espelho. Irmãos, isso aqui é uma coisa que é muito comum as pessoas falarem, né? Vai falar de uma pessoa, comentar, você fala assim, sabe aquela pessoa que está falando ali? Você imagina se aquela pessoa fosse a tua mãe, a tua irmã, teu pai. Você gostaria que alguém nesse exato momento estivesse falando mal dela? Você se julga tão perfeito assim? Porque Jesus é maravilhoso, é perdoador, é misericordioso. Jesus não olha, irmãos. Jesus perdoa pecado. O único pecado que Jesus não perdoa é aquele pecado que a pessoa não crê nele. O pecado de morte,
É o pecado da pessoa que não crê em Jesus como Salvador. Ele descreu de Jesus, ele não aceita. Isso aí, ele fala que isso aí não é nada, que não existiu. Então, esse é o pecado que não tem perdão, é o único pecado daquela pessoa que não crê no perdoador. Olha que coisa maravilhosa. Ele não crê no perdoador, então não tem como o perdoador perdoar ele. Agora, fora isso, todos os pecados são perdoados. E todos os defeitos que nós temos, as pessoas também têm. Todo defeito que nós apontamos para os outros tem dentro da nossa casa. Tem num filho, tem em mim, tem na esposa, tem na mãe, no pai. Todo mundo, irmãos. A gente percebe que se fala pouco no meio dos crentes de Jesus. Fala-se pouco, irmãos. Eu vou dizer isso é verdade. Começa a reparar quando vocês estão num assunto, bate-papo, todo mundo conversando, né? Tá todo mundo falando de tudo. De vez em quando tem alguém que tá ali no cantinho. Quando você vê duas pessoas conversando, quando você vê duas pessoas conversando, que ele baixa o tom de voz, é porque tá falando da vida de alguém. Porque se baixa o tom de voz, porque não quer que os outros escutem. A não ser que eu estiver falando da minha senha do banco. Mas ninguém vai falar da senha do banco pro outro. E nem ficar falando que tem dinheiro no banco sobrando. É outra coisa que ninguém conta. Ninguém conta que tem. Ah, eu tô com 1 milhão lá no banco aplicado lá. Ninguém vai falar isso. Não, ele vai falar. Quando baixou o tom, tá perto de ser assim, começou duas pessoas a conversar, irmãos. Quando a gente vê duas pessoas conversando quietinho, tá falando da vida de gente. Aí quando você chega perto, assim, parece que acaba o assunto, porque tá falando da vida de pessoas. Porque quando nós estamos falando do Senhor Jesus, nós estamos falando da graça do Filho de Deus. E as pessoas falam assim, ah, mas como que eu vou falar? Como que eu vou falar de Jesus? Olha, irmão, pega lá um milagre de Jesus. Olha aqui, eu vou abrir aqui, para vocês tão fácil aqui, ó. Ó, Jesus abençoa os meninos. Olha, olha aqui, ó. A multiplicação dos pães. E tem que ser sincero, falar assim para a pessoa, gente, o assunto não tá legal. Vamos falar alguma coisa diferente? Vamos. Tenta descobrir uma forma de inserir, porque, irmão, está demais. Está demais. Parece que as pessoas estão perfeitas, estão chegando problema na vida dos outros só. E a palavra de Deus vem na igreja, fala do amor, da misericórdia e ó, entra e sai. Verdade. Vamos buscar de Deus isso? É uma luta constante. Eu digo para vocês, eu luto nisso, para ter uma boa conversação. É difícil achar pessoas que querem conversar as coisas de Deus. Muito difícil. Fala de tudo, menos de Jesus. Mas feliz é aquele que consegue colocar o Senhor Jesus na sua vida cotidiana, o Espírito Santo. Começa a entrar fé no coração, começa a acontecer coisas boas. Tá bom? Senti de falar isso para vocês.